Ponto 1. Legislação aplicável às áreas de preservação permanente e reserva legal. Introdução. As áreas de preservação permanente (EP) e as reservas legais são componentes fundamentais da legislação ambiental brasileira, criadas para garantir a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Embora a proteção dessas áreas esteja estabelecida principalmente no Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, outras leis e normas complementam esse arcabouço legal, como a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981, e a Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428/2006, dentre outras. A legislação estabelece que as EPs devem ser preservadas independentemente da existência de vegetação nativa, sendo proibido qualquer tipo de exploração econômica direta que possa comprometer a integridade dos ecossistemas. A reserva legal, por sua vez, deve ocupar no mínimo 20% de cada propriedade rural na Amazônia Legal e 20% nas demais regiões do país, com variações específicas para diferentes biomas. A manutenção e recuperação da vegetação nativa nessas áreas são obrigatórias, sendo permitido o uso econômico sustentável, desde que não comprometa a função ecológica da área. Para propriedades que apresentam déficit de vegetação nativa em EP ou reserva legal, o Código Florestal prevê mecanismos de compensação ambiental, como a recomposição da vegetação nativa, a regeneração natural ou a compensação em outra área equivalente localizada no mesmo bioma. Essas medidas são fundamentais para assegurar a recuperação dos ecossistemas e a continuidade dos serviços ambientais proporcionados por essas áreas. 2. Legislação ambiental aplicável às áreas de preservação permanente e reserva legal. 2.1. Legislação das áreas de preservação e reserva legal. O que se conhece hoje como EP surgiu em 1934, data da edição do primeiro Código Florestal Brasileiro, Decreto 23.793, 34. Nesse mesmo ano, os recursos naturais foram tratados de maneira bastante protetiva, visto que também foram editados o Código das Águas, Decreto N 24.643, 34, e Medidas de Proteção e Defesa dos Animais, Decreto N 24.645, 34, pelo Código Florestal de 1934, o que hoje se considera preservação permanente e estava prescrito no artigo 4º, que se referia às florestas protetoras. Essas florestas, de acordo com a sua localização, serviam para conservar o regime das águas, evitar erosão, garantir a salubridade pública, dentre outras. Brasil, 1934. Até a edição do 2 graus Código Florestal Brasileiro, Lei 4.771, 65. As normatizações que tratavam das florestas protetoras não se modificaram muito, e foi a partir da edição do Código Florestal que todas as florestas e demais formas de vegetação existentes no território nacional passaram a ser consideradas bens de interesse comum de todos os habitantes do Brasil. Pela menção bens de interesse comum, o Código Florestal de 1965 pode ser considerado o precursor da Constituição Federal de 1988, Brasil, 1988, por conceituar meio ambiente como bem de uso comum do povo brasileiro. O Código Florestal também trouxe limitações à propriedade privada, versando sobre os cuidados com as EPs e IRL que devem ser mantidas e protegidas. Até a edição do Código Florestal, havia pouca ou nenhuma norma que tutelava os recursos ambientais nas propriedades rurais. O direito de propriedade à época era considerado praticamente limitado, ou seja, a preservação ambiental no interior de uma propriedade apenas se fazia quando uma determinada área fosse considerada de interesse social, como, por exemplo, a proteção de um manancial de abastecimento urbano. O processo de uso da propriedade rural, que era praticamente limitado, a partir de 1965, passou a obedecer a alguns princípios de proteção, desobrigando o poder público de indenizar o proprietário para a proteção de certas áreas. O novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, instituiu um marco legal fundamental para a gestão ambiental de propriedades rurais no Brasil. Uma das principais ferramentas estabelecidas por essa lei foi o Cadastro Ambiental Rural, CAR, um instrumento obrigatório para todos os imóveis rurais que serve para registrar as áreas de preservação permanente, EPs, as reservas legais e outras informações relevantes sobre a propriedade. O CAR fornece um diagnóstico detalhado da propriedade rural, identificando as áreas que precisam de recuperação,
Essa informação é essencial para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, PRAD, um documento técnico que detalha as ações necessárias para recuperar áreas degradadas, como EPs e reservas legais. O CAR e o PRAD são ferramentas complementares que visam a regularização ambiental das propriedades rurais. O CAR serve para registrar a situação atual da propriedade, enquanto o PRAD define as ações necessárias para a sua recuperação e adequação à legislação ambiental. O SICAR, Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, é a plataforma online criada pelo governo brasileiro para gerenciar o Cadastro Ambiental Rural, CAR. Essa ferramenta é essencial para todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais, pois através dela é possível registrar informações detalhadas sobre a propriedade da EP e RL. O monitoramento do SICAR via satélite é uma ferramenta poderosa para garantir o cumprimento da legislação ambiental e a proteção dos recursos naturais. Ao integrar dados de sensoriamento remoto com informações cadastrais, os órgãos ambientais podem realizar um acompanhamento mais eficaz das propriedades rurais e tomar medidas para coibir atividades ilegais. É fundamental que os órgãos ambientais invistam em recursos e tecnologias para garantir a integridade das informações cadastradas e a proteção do meio ambiente. O novo Código Florestal também estabeleceu áreas consolidadas, que são áreas que já eram ocupadas e utilizadas para atividades agrícolas, pastores ou outras até 22 de julho de 2008. As áreas consolidadas dentro de EPs possuem um regime jurídico específico, que permite a manutenção de algumas atividades, mas exige a recomposição de parte da área e o cumprimento de diversas restrições. 2.2 Área de Preservação Permanente. 2.2.1 Conceito e funções ecológicas. EPs são áreas protegidas, previstas pelo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012, que tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. As EPs são fundamentais no controle da erosão, pois protegem encostas íngremes e áreas sujeitas a deslizamentos, prevenindo a degradação do solo e desastres naturais. Elas também são vitais para a manutenção da biodiversidade, funcionando como corredores ecológicos que promovem o fluxo gênico e a conectividade entre fragmentos florestais. Ademais, as EPs contribuem para a regulação do clima, ajudando na regulação microclimática e na absorção de carbono, o que é crucial para a mitigação das mudanças climáticas. 2.2.2 Categorias de EP. As categorias de áreas de preservação permanente EPs, conforme o Código Florestal Brasileiro são: margens de cursos d'água. São faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros. Desde a borda da calha do leito regular, a função dessas áreas é proteger as margens desses cursos, prevenindo a erosão, protegendo a vegetação ciliar e mantendo a qualidade da água. A largura mínima da EP varia de acordo com a largura do curso d'água. 30 metros para cursos d'água com largura de até 10 metros. 50 metros para cursos d'água com largura de 10 a 50 metros. 100 metros para cursos d'água com largura de 50 a 200 metros. 200 metros para cursos d'água com largura de 200 a 600 metros. 500 metros para cursos d'água com largura superior a 600 metros. 2. Áreas no entorno de lagos e lagoas naturais. Abrangem uma faixa ao redor de lagos e lagoas naturais, com largura mínima de 100 metros em áreas rural e 30 metros em áreas urbana. 3. Reservatórios artificiais, barragens e represas. Faixa ao redor de reservatórios artificiais de água, com largura mínima variável conforme o uso do reservatório e a legislação local. Controla a erosão do solo, preserva a qualidade da água e evita assoreamento. 4. Nascentes e olhos d'água. São áreas protegidas ao redor de nascentes e olhos d'água, em qualquer situação topográfica. Essas áreas têm a função de garantir a perenidade das nascentes e a qualidade da água que delas provém. A área de proteção é de um raio mínimo de 50 metros ao redor da nascente ou olho d'água. 5. Encostas ou áreas declivosas. EPs em encostas com declividade superior a 45 graus, o que equivale a um ângulo de 100%. A proteção dessas áreas visa prevenir a erosão do solo, deslizamentos e outras formas de degradação que podem ocorrer em terrenos muito inclinados. Além da prevenção de desastres naturais, essas áreas também ajudam a conservar a cobertura vegetal e a biodiversidade local. 6. Topo de morros e montanhas.
Áreas situadas no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altitudes e declividades específicas definidas pelo Código Florestal. A proteção dessas áreas visa a conservação da vegetação, a estabilidade do solo e a prevenção da erosão. A delimitação das EPs em topos de morros considera a altura do morro e a declividade das encostas, que deve ser superior a 25 graus. 7. Restingas. São faixas marginais situadas ao longo da linha de pré-mar máxima, presentes em áreas costeiras. As restingas são importantes para a proteção contra a erosão costeira, a manutenção da biodiversidade e a estabilização das dunas e outros ecossistemas costeiros. Atuam como estabilizadoras de mangues e outros ecossistemas associados, desempenhando papel crucial na proteção das zonas costeiras contra a ação das marés e das ondas. 8. Áreas em altitude superior a 1.800 metros. Qualquer área localizada acima de 1.800 metros de altitude é considerada EP, independentemente da cobertura vegetal. Protege a vegetação de altitude e as nascentes que se originam nessas áreas. 9. Manguezais. Toda a extensão dos manguezais é protegida como EP. Os manguezais são ecossistemas costeiros característicos de áreas tropicais e subtropicais, ricos em biodiversidade e fundamentais para a reprodução de diversas espécies marinhas. Além de servirem como berçário para várias espécies aquáticas, os manguezais também ajudam na estabilização de sedimentos e na proteção das linhas costeiras contra a erosão. 10. Veredas. As veredas são ecossistemas de fisionomia tipo savana, caracterizados por solos encharcados e presença de buritis, Mauritia flexuosa. A vegetação das veredas é adaptada a condições de alta umidade, e as áreas ao redor desses ecossistemas são protegidas para preservar suas funções ecológicas. As EPs em torno de veredas incluem uma faixa de 50 metros ao redor do espaço úmido. 2.3. Reservas legais RL. 2.3.1 Conceito e funções ecológicas. As RLS são áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitadas de acordo com o percentual exigido por lei, com a função de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 2.3.2 Tamanho da RL. Os tamanhos das áreas de reserva legal, RL, no Brasil variam de acordo com o bioma e a localização da propriedade, refletindo a necessidade de preservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos em diferentes regiões do país. No bioma Amazônia, a legislação exige que 80% da área de propriedades rurais seja destinada a RL, devido à importância crítica dessa floresta para a regulação do clima global e a manutenção de uma vasta biodiversidade. Em contraste, nas propriedades localizadas no Cerrado dentro da Amazônia Legal, a exigência é de 35%, enquanto que em Campos Gerais é de 20%. Nos demais biomas do país o tamanho mínimo deve ser de 20% da propriedade. 2.4. Demais legislação importantes para a área de preservação permanente e reserva legal. Visando a tornar o Código Florestal e as normas que tratam do meio ambiente exequíveis, foi instituído no Brasil, pela Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA Lei 6.938/81, o SISMANA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual possui vários órgãos, dentre eles, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. O CONAMA tem como principal finalidade assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente, além de deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Além do Código Florestal, outras legislações importantes complementam a proteção das EPs e RLS no Brasil. A Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428/2006, estabelece normas específicas para a proteção e recuperação da vegetação nativa desse bioma, reforçando a importância das EPs e RLS na preservação da biodiversidade. A Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/1998, estabelece sanções penais e administrativas para condutas e atividades que causam danos ao meio ambiente, incluindo a manipulação de áreas de preservação permanente, EPs e reservas legais RLS. Ela possui um capítulo específico dedicado aos crimes contra a flora, que é onde a questão das áreas de preservação permanente EPs e reservas legais RLS é abordada de forma mais direta.
As penas para esses crimes podem variar de detenção a multa, e podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. A gravidade da pena dependerá da natureza da infração, das suas consequências para o meio ambiente e das circunstâncias em que ela foi praticada. A resolução do CONAMA número 303 de 2002 estabelece parâmetros, definições e limites para as EPs, definindo áreas que devem ser protegidas. Já a resolução número 369 de 2006 complementa essa proteção ao estabelecer critérios rigorosos para a intervenção ou supressão da vegetação nativa em EPs, permitindo tais ações apenas em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, e sempre mediante autorização dos órgãos ambientais competentes. Essa autorização depende da comprovação de que não há alternativas viáveis e que as disciplinas sejam minimamente impactantes, garantindo que as EPs continuem a selecionar suas funções ecológicas essenciais. A Resolução CONAMA número 429, de 28 de fevereiro de 2011 dispõe sobre a metodologia de recuperação das áreas de preservação permanente EPs. 2.5. Implicações para os proprietários e gestores. As implicações para os proprietários e gestores rurais em relação à manutenção de áreas de preservação permanente EPs e reservas legais RLS são amplas e exigem conformidade com o Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012. A legislação obriga os proprietários a manter essas áreas preservadas ou em recuperação contínua, e qualquer alteração deve ser autorizada pelos órgãos ambientais. O descumprimento pode levar a sanções como multas, embargos de atividades e a obrigação de restaurar áreas degradadas. Além das penalidades administrativas, os proprietários podem enfrentar ações judiciais e perder acesso a linhas de crédito rural, que dependem da regularidade ambiental da propriedade. Por outro lado, a conformidade com o Código Florestal traz benefícios como isenções fiscais e certificados de sustentabilidade, o que aumenta a competitividade no mercado, especialmente em cadeias produtivas que valorizam práticas sustentáveis. Isso abre novas oportunidades de negócios tanto no mercado interno quanto no exterior. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi criado como um instrumento essencial para apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais. No entanto, a implementação em larga escala do CAR enfrenta desafios, como o acesso limitado à tecnologia em regiões remotas e a qualidade dos dados inseridos no sistema. Além disso, os órgãos ambientais enfrentam dificuldades para processar e analisar esses dados de maneira eficaz. O PRAD, por sua vez, encontra barreiras relacionadas à complexidade e ao custo da recuperação de áreas degradadas, bem como a falta de clareza nas regras de compensação ambiental e a demora na aprovação dos planos de recuperação. Esses instrumentos são fundamentais para a aplicação do Código Florestal e para garantir a sustentabilidade das propriedades rurais, apesar dos obstáculos práticos e legais envolvidos. Em relação às EP em áreas urbanas, em 2021, foi sancionada a Lei 14.285/21, em que os municípios terão o poder de regulamentar as faixas de restrição à beira de rios, córregos, lagos e lagoas nos seus limites urbanos e permite a regularização de edifícios às margens de cursos e corpos d'água. O município poderá estabelecer em áreas urbanas consolidadas faixas marginais diversas daquelas previstas atualmente no Código Florestal, com regras que estabeleçam a não ocupação de áreas de risco de desastres e desde que sejam observadas as diretrizes do Plano de Recursos Hídricos, do Plano de Bacia, do Plano de Drenagem ou do Plano de Saneamento Básico, caso existam. Para ser considerada nessa categoria, ela deve: a. Estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. B. Dispor de sistema viário implantado. C. Estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados. D. Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. E dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. 1. Drenagem de águas pluviais. 2. Esgotamento sanitário. 3. Abastecimento de água potável. 4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. E 5. Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. 3. Conclusão. A legislação aplicável às áreas de preservação permanente e reserva legal, conforme estabelecida pelo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, desempenha um papel vital na conservação ambiental no Brasil.
As EPs e reservas legais são essenciais para a manutenção da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos e a estabilidade dos ecossistemas. A implementação efetiva dessas diretrizes, por meio do Cadastro Ambiental Rural e dos programas de regularização ambiental, assegura que os proprietários rurais cumpram suas obrigações ambientais e contribuam para a sustentabilidade dos recursos naturais. A continuidade desses esforços é crucial para o equilíbrio ecológico e o bem-estar das gerações futuras. Compreender a legislação vigente relacionada às áreas de preservação permanente (EP) e reserva legal é fundamental para o manejo sustentável dos recursos naturais e para a conservação do meio ambiente.